Olá, alunos dos polos UAB1, é com uma alegria e uma preocupação que eu faço essa fala, afinal é o último ano, esses 2 últimos semestres dessa vida acadêmica nesse curso de formação de professores em artes visuais. Eu quero parabenizar os que chegaram até aqui e que nós também, eu acho que a equipe, também quero parabenizar a equipe pedagógica, aos professores, tutores, aos professores formadores. Afinal, nós estamos vindo de uma trajetória de muita luta, aprendendo com os erros, errando, caindo, revendo e aprendendo todo mundo junto, que eu acho que esse é o nosso grande trunfo da nossa caminhada. O objetivo hoje dessa fala é explicar para vocês o desenho e o objetivo desses 2 últimos semestres da UAB1. O coração desses 2 últimos semestres é a construção do trabalho de TCC. Ou seja, o que é um TCC? O que é um trabalho de conclusão de curso? É um trabalho que coroa o ritual de passagem do aluno de graduação. Eu sei que todos vocês, muita gente se pergunta, dá um frio na barriga, outros já passaram, já têm uma primeira formação, já passaram por esses rituais, mas cada ritual, cada casa tem o seu ritual. Então, nós aqui na Faculdade de Artes Visuais temos um ritual que talvez não seja o mesmo pelo qual você tenha passado numa formação anterior. Quem nunca passou, então vai enfrentar esse momento que é um momento, sim, de angústia, um momento de dedicação, de trabalho, é um momento de um mergulho, digamos, bem vertical. Não dá para fazer esse mergulho na horizontal e sair com um bom trabalho. É esse mergulho que faz a diferença do profissional que você vai ser depois que termina essa sua formação, e também é isso que determina, ou que indica os desdobramentos, se você vai para uma especialização, se você vai para um mestrado, ou que tipo de trabalho você vai fazer de investigação. Nós, desde o primeiro semestre, aliás, desde o módulo introdutório, quando nós estudamos o nosso PPP, a gente vem martelando uma coisa, que o nosso objetivo está focado na formação de um professor investigador, e não apenas no professor cumpridor de tarefas. Todas as disciplinas, principalmente as disciplinas pedagógicas, vêm reforçando essa necessidade da formação reflexiva e da formação que passa pela investigação. Muito bem, então agora nós temos as 6 disciplinas, mas o desenho curricular desse semestre, ele vai ser focado em 3 disciplinas que são o coração dessa formação, ou seja, a pesquisa, a disciplina de pesquisa, a disciplina de estágio e a orientação do TCC. Nós vamos apresentar um projeto que vai ser dialogado, onde a pesquisa vai informar o estágio TCC, as reflexões que você vai fazer na disciplina de pesquisa dialogam com o estágio, a construção dos grupos, que vai ser tudo ali no estágio, esse grupo migra para o TCC, é o mesmo grupo, não é um grupo para o estágio, outro grupo para o TCC, é o mesmo grupo, o mesmo tema. Então, não é um tema para o estágio e outro tema para o TCC. Aqui, a formação docente é o foco da investigação. Então, o seu trabalho, o trabalho que você vai desenvolver no estágio, ao elaborar e aplicar uma proposta de intervenção pedagógica, ela vai servir como mote do TCC para que você desenvolva, levante as questões da pesquisa e da investigação.
Isso vai estar melhor explicado, eu só estou colocando para que vocês tenham essa primeira percepção. Depois também nos gráficos vocês conseguem visualizar melhor essa relação. Nós temos duas disciplinas que vão ser ofertadas de uma maneira diferenciada, que são as disciplinas de ateliê de estéticas urbanas e a disciplina de portfólio. Então, disciplinas sim, mas de que maneira? Vão vir como um trabalho individual. Por exemplo, o trabalho de estéticas urbanas, nós convidamos uma professora de São Paulo, que é a professora Lilian Amaral, que ela tem uma trajetória e uma pesquisa enorme na questão da arte urbana, da arte pública. Ela vai vir no final de março, nós vamos fazer vários vídeos com a professora Lilian e ela vai propor que você faça um trabalho, que você desenvolva a sua poética. E daí, gente, vocês não estão verdes nisso daí, porque aquela conjuntura de disciplinas, conjugando estágio 3 e os ateliês de poéticas contemporâneas e de tecnologia, vocês já estão muito bem preparados, vocês já foram desafiados e vocês enfrentaram bravamente aquela situação. Então vocês não vão ser, vocês não vão se confrontar com uma situação inteiramente nova, mas a diferença é que aquilo que vocês conversaram no estágio 3 e nos ateliês, agora vocês podem pensar numa poética, num trabalho artístico, individual ou em dupla ou em grupo, mas que ele não vai ser monitorado no AVA, ele não vai ser desenvolvido como uma disciplina regular. Então você vai ter seu espaço de criação, você vai ter o seu ritmo e você vai ter o seu tempo. Com certeza é um trabalho que vai ser avaliado também e novamente a professora Lilian Amaral vai dialogar na avaliação dessa produção. A disciplina de portfólio também é uma aventura que eu acho que vocês vão gostar. Nós vamos abrir o AVA, vocês vão receber uma senha diferenciada por polo, que vai permitir que vocês se observem no passado. Ou seja, você vai poder rever a sua trajetória desde o módulo introdutório, desde 2008. E você vai ver a sua produção, ver como é que você dialogou com a história da arte, você vai ver como é que você dialogou com o ateliê. Quando você faz essa entrada retrospectiva, esse olhar pelo retrovisor, é claro que é muita coisa. Você não dá conta de ver tudo. Então você vai eleger linhas, trajetórias. E também não vai ser uma novidade para vocês, porque quando vocês foram convidados a caminhar pela cidade, vocês também não andaram a cidade inteira. O que foi que vocês fizeram? Vocês elegeram linhas, vocês elegeram trajetórias. E essa trajetória tinha um desenho. Então vocês vão desenhar essa linha por onde vocês vão caminhar. Essa linha pode mudar? Claro. Essa linha pode ter ramificações. E isso vocês que vão decidir. Com essa entrada e esse andar retrospectivo, vocês vão ter a orientação do professor Volney na construção de um portfólio, que vão ter 2 momentos. Nós vamos ter uma entrega desse portfólio no final do primeiro semestre e depois uma entrega do mesmo portfólio que vai ser retomado no final do segundo semestre, então fechando aí esse olhar de uma trajetória que passou. Então esse exercício de rever, de se rever, de dialogar com o que cada um fez, também faz parte da formação do professor reflexivo, né? Da gente tentar se entender. Por que eu fui mal? Porque não só assim dos êxitos, a gente tem muita mania de trabalhar só os êxitos, mas também os fracassos. Por que em tal momento eu deixei disciplinas para trás? Por que eu não consegui fazer o ateliê de quadrinhos? Ou ao contrário,
Por que que aquela disciplina me fascinou e eu tive uma produção excelente naquela disciplina? Por que que isso contribuiu na minha formação? Isso tem contribuído na minha formação não só para o futuro, mas agora. Então, todos esses aspectos aí, você vai trazer na construção de um portfólio. A formatação desse portfólio, se ele vai ser digital, se ele vai ser um livro físico, também vão ser discutidos, né, com o professor Vôlei. Mas então, espero que tenha ficado claro. Vocês vão ter 2 disciplinas que não vão ter esse formato lá no AVA de disciplinas, né, com tutores. Vocês vão ter 3 disciplinas que vão dialogar muito de perto. O TCC, o diálogo, o estágio e a pesquisa. E aí tem uma disciplina que é Arte na América Latina, que é com o professor Adair, que vocês já conhecem, e os seus tutores, que essa disciplina ela vem caminhando paralela a esse desenho que eu falei. Então, a Arte na América Latina é uma disciplina regular e que, de uma certa maneira, vai dialogar com o conhecimento que vocês já tiveram, já travaram com a arte brasileira e, claro, toda a história da arte aí que a gente chama equivocadamente universal. Mas a arte da Europa, a arte nos Estados Unidos, só que o foco é a América Latina, que, apesar de nós sermos latinos-americanos, nós somos América Latina, mas infelizmente o nosso diálogo Brasil com a América Latina, com nós mesmos, é ainda muito pouco. Então a gente vai reforçar esse diálogo, entendendo melhor a arte, a produção da arte na América Latina. Queria chamar a atenção de vocês, assim, vocês vão ter mais tempo, vocês vão ter... No entanto, é preciso prestar atenção. Vocês vão ter mais tempo, porque 2 disciplinas, elas são mais flexíveis, mas, no entanto, não caiam numa falsa ilusão de que esse tempo possa ser, digamos assim, usado para outras coisas. É um tempo que vai sobrar de 2 disciplinas para você focar nessa relação estágio-TCC, que é o seu coroamento da sua formação docente em artes visuais. Então, mais perguntas a gente vai tirando o que não ficou muito claro. 2 aspectos que eu gostaria de chamar a atenção para que vocês não esqueçam. As 200 horas que vocês têm que fazer para formar. Gente, sem essas 200 horas, vocês não formam. Então, desde o começo, vocês lembram que eu pedi que vocês fizessem uma pasta. Nessa pasta vocês fossem colocando certificados. Lá no espaço da coordenação de tutoria, muitos de vocês, não sei se todos, tiraram dúvidas em relação ao valor das horas. Então, agora, já em junho, é hora de vocês entregarem essa pasta para uma primeira contagem. Vocês vão entregar essa pasta para o tutor de polo. O nosso tutor de polo vai nos ajudar a contar essas horas de vocês. Os cursos de extensão, eu tenho visto muitos de vocês nos cursos de extensão. Eu entro lá também, não pensem que eu entro lá. Mas eu sei que falta muita gente. Então, vai ter uma oferta de nova remessa de cursos em julho e a gente tem que avaliar o que falta para vocês. Então, por favor, se manifestem. Quem ainda não tem uma carga horária boa de horas complementares, por favor, se manifesta para a gente ver o que pode fazer. Então, chamando a atenção que o desenho do 2º semestre parece dar mais tempo a vocês, mas não deixem para tudo para o 2º semestre. Por exemplo, o que eu falei das horas complementares, avaliem a situação de vocês agora. Quantas horas eu já tenho, quantos cursos eu já fiz, eu participei de quantos eventos, eu fui em quantas exposições, porque quem estiver numa situação muito ruim, ainda dá tempo de correr atrás, certo? Tem que se mexer, pode dialogar, coloca a sua situação lá no espaço
da coordenação de tutoria para a gente tentar ajudar. Por quê? No segundo semestre, gente, a gente vai estar pensando em como é que vai ser a apresentação de vocês, como é que vai ser a formatura. Nós vamos estar envolvidos com muitas outras coisas e vamos estar de mãos atadas em relação a poder ajudar nessa parte. Então, é agora que tem que prestar atenção nessa situação das horas complementares. Repito, sem as horas complementares, sem as 200 horas, vocês não formam, tá? Isso não é uma invenção da coordenação, é uma exigência da UFG, tá? No mais, se vocês for... e a formatura? A formatura, nós ainda estamos dialogando com os órgãos competentes aqui, com a pró-reitora, com o reitor. O que nós sabemos é que o reitor deseja fazer a formatura aqui, que é um espaço que comporta todos os cursos, todos os polos. Ele tem, principalmente por ser a primeira turma que vai formar, então tem esse desejo, e depois vocês podem fazer, digamos, as outras festas nos polos, mas isso é um assunto que a gente ainda não tem informações muito concretas para dizer para vocês, porque não depende da coordenação. Formatura é algo que digamos assim, tem toda uma orientação da reitoria, certo? Então, o nosso reitor, desde a sua primeira gestão, ele formatou um determinado tipo de formatura que é padrão UFG. Então, por favor, vocês têm que prestar muita atenção nesse padrão UFG, tá? A gente depois tenta ver como colocar vocês em contato com uma pessoa que possa responder melhor o que é esse padrão UFG. Mas, por exemplo, não pode levar com aquelas vuvuzela, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode chamar para padrinho, para ninfo da turma, um empresário fulano de tal, certo? O reitor é muito claro nisso. Para ninfo de turma, padrinho de turma, essas coisas são pessoas da vida acadêmica. Tem que privilegiar a vida acadêmica. Então, mas são alguns detalhes que não compete exatamente à coordenação, tá? E a gente busca essas informações em outros espaços e assim que tiver mais notícias sobre isso, a gente vai dialogando com as coordenações de polo e com as tutorias de polo que vão repassando isso para vocês. Gente, bom semestre, aliás, bom semestre prolongado, porque tem que entender 2011 como um contínuo, certo? Não pensem primeiro e segundo semestre. Pensem agora que vocês estão nessa última etapa, certo? E que tem que ter uma dedicação, mas que eu confio que essa primeira turma vai ser um grande exemplo de qualidade de professores de artes visuais para o estado de Goiás, para o Centro-Oeste e para o Brasil, certo? Até mais!